Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Os cristãos têm muito para se alegrar. Como vimos na última mensagem sobre 1 Pedro, o apóstolo discorreu sobre esperança, herança e segurança que o fiel tem no Senhor. Estas coisas devem nos fazer exultar, nos encher de alegria. Porém, logo após discorrer sobre todas essas coisas, Pedro diz no capítulo 1, versículo 6, da sua primeira epístola, o seguinte: Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Talvez um balde de água fria para os seus leitores, que estavam se empolgando, se animando com as dádivas divinas. Mas Pedro vai nos mostrar que as provações, em vez de serem estorvos, empecilhos, elas antes contribuem para alcançarmos a esperança, a herança e a segurança. Primeiramente, nós precisamos entender que a provação é um teste que vai provar, testar a nossa fé. Então, circunstâncias e fatos desafiam a nossa fé para provar a sua genuinidade. E por ter esse caráter desafiador como uma prova, muitas vezes nós olhamos para as provações como algo difícil e como algo penoso. O que de fato é. Como a gente acabou de ler, Pedro escreveu que elas nos entristecem. Mas não podemos esquecer que, diferentemente da tentação, a provação tem como objetivo extrair algum bem de nós. Na continuação do texto de 1 Pedro 1, Pedro escreveu o seguinte: ele estava falando sobre sermos contristados por várias provações e ele continua: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, assim como o fogo purifica o ouro, tirando as impurezas e deixando o metal ainda mais precioso, as provações também purificam a nossa fé, tornando a nossa fé livre de más intenções e livre também de falsos objetivos, tornando a nossa fé cada vez mais preciosa e cada vez mais consolidada na esperança, na herança e na segurança. E é por causa desse fruto da provação que o escritor Tiago disse para termos motivo de grande alegria passarmos por provações. Tiago, que se encontra um pouco antes de 1 Pedro na Bíblia, no capítulo 1, versículos 2 ao 4, disse que as provações, se forem encaradas com perseverança, nos tornam perfeitos e íntegros. Agora, antes de concluirmos, note que interessante a utilização de algumas palavras para distinguir a significância entre as coisas espirituais e as coisas mundanas. Pedro disse que as provações elas têm um caráter temporário, no versículo 6. Ele também diz que o tão estimado ouro ele é perecível, no versículo 7. Em contrapartida, a nossa fé refinada ela é muito mais valiosa do que qualquer metal mais precioso que possa ser. E a nossa fé ela redunde eternamente em louvor, glória e honra ao nosso Senhor Jesus Cristo. Além também de a nossa fé redundar em louvor, glória e honra para nós, uma vez que alcançarmos a salvação. Como o próprio Pedro escreveu no versículo 9 ainda deste capítulo, o objetivo da nossa fé é a salvação da nossa alma, e com ela receberemos louvor, glória e honra, como o Novo Testamento nos diz. Mas, infelizmente, muito se confunde essa verdade. Infelizmente, tem homens hoje que pregam uma fé que visa
à prosperidade. Infelizmente, muitas pessoas buscam uma fé que as livre das mazelas do mundo. Mas a fé genuína, sobre a qual Pedro está escrevendo, é aquela que nos conduz à salvação das nossas almas, mesmo que tenhamos que atravessar o fogo para isso. Que o Senhor nos ajude a distinguir entre o valor das coisas do mundo e o valor das coisas espirituais, para que sejamos verdadeiramente ricos. Que neste dia nos lembremos que a nossa fé ela tem grande valor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.